Olá, amigos do Esporte a Motor. O GP da Hungria foi bem agitado, dentro e fora da pista. A McLaren conseguiu sua primeira dobradinha em 4 temporadas e ainda assim gerou um clima ruim entre seus pilotos, tirando até o brilho pela primeira vitória de Oscar Piastri na Fórmula 1. Mas teve muito mais do que isso. As explosões de Max Verstappen no rádio a ponto de tirarem a paciência até mesmo de seu engenheiro. A disputa com Hamilton, a queda livre de Pérez e muito mais. As polêmicas chegam frescas à Bélgica, porque neste final de semana temos a 14ª etapa da temporada no espetacular e imprevisível circuito de Spa-Francorchamps. Vamos falar disso no Pré-GP que começa agora, o programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. O fato é, a McLaren provou na Hungria ter o melhor carro da Fórmula 1 no momento e mesmo com a grande vantagem no stint final da corrida, após as últimas paradas a equipe quase colocou tudo a perder. Com muita margem para o terceiro colocado, a McLaren poderia muito bem ter parado Piastri antes de Norris no pit stop final. Norris estava em uma posição tranquila em relação a Hamilton e Verstappen, e com isso não havia necessidade de parar antes para se defender dos concorrentes. É assim que eu penso. A ordem de equipe para a McLaren não mudou muita coisa, porque ela somou o máximo de pontos com a dobradinha. Mas ficou uma situação constrangedora. Primeiro, porque tirou aquela explosão de alegria pela primeira vitória de Oscar Piastri. Segundo, porque a ordem não foi inteligente. Vencendo, Norris teria diminuído em 7 pontos a vantagem de Max Verstappen na briga pelo título. A Bélgica encanta visitantes com sua arquitetura medieval preservada e uma culinária tão espetacular quanto simples, onde os grandes atrativos são o chocolate e as famosas batatas fritas. Além disso, o país é conhecido por suas cervejas artesanais e festivais vibrantes como o Carnaval de Binche e o famoso festival de música Tomorrowland. O clima da Bélgica varia consideravelmente de região para região, mas em geral é temperado com invernos rigorosos e verões suaves. Nas Ardenas, onde acontece o GP, é praticamente imprevisível, inclusive com muita chance de chuva para este final de semana. Aliás, nessa região, o difícil é saber quando não vai chover. Seus parques nacionais e florestas oferecem um refúgio para a natureza e aventureiros, com trilhas cênicas e belíssimas cachoeiras. A história da Bélgica é complexa e repleta de reviravoltas. Um país que já foi colônia, tornou-se independente, foi uma metrópole e quase foi colonizado novamente durante a Segunda Guerra Mundial. Sua formação oficial ocorreu em 1830, quando se separou dos Países Baixos. Estes, por sua vez, reconheceram a independência apenas 9 anos mais tarde. De colonizado a colonizador imperialista, a Bélgica chegou a controlar 3 colônias na África: a República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. A independência da Bélgica foi ameaçada 2 vezes pela Alemanha durante as 2 grandes guerras mundiais. Na primeira, em 1918, as tropas alemãs ocuparam a Bélgica enquanto tentavam invadir a França. A paz veio com o Tratado de Versalhes. Na Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas invadiram novamente o território belga, mas a contraofensiva dos aliados nas Ardenas, que é exatamente onde fica o circuito de Spa-Francorchamps, foi decisiva para o fim do conflito. Como contamos em programas anteriores do Pré-GP, a região das Ardenas foi crucial na derrota alemã.
A bandeira da Bélgica tem um significado simbólico com suas cores originárias da região histórica do Brabante e seu design inspirado na França, que foi uma aliada. O país possui 3 idiomas oficiais: neerlandês, francês e o alemão. O neerlandês ou holandês, ou também conhecido por Flamengo, se fala no norte do país. A região francófona, onde se fala francês, fica no sul da Bélgica. O alemão é mais falado ao leste, próximo da fronteira com a Alemanha, em uma área bem menor. Na região da capital, Bruxelas, os idiomas oficiais são o francês e o neerlandês. A Bélgica também é o berço de algumas invenções que fazem parte do nosso cotidiano, veja bem, além das batatas fritas, comentadas em edições anteriores do Pré-GP. O primeiro mapa mundi conhecido foi criado por um belga, Gerardus Mercator, que desenvolveu o método de projeção Mercator, muito útil para a navegação. Outro inventor belga foi Adolphe Sax, criador do saxofone, originalmente pensado para a música clássica, mas que fez sucesso mesmo no jazz, no blues e no pop. Com uma mistura de influências francófonas, flamengas e alemãs, a Bélgica é um país multicultural que oferece uma experiência única aos visitantes que exploram suas cidades históricas e sua bela paisagem natural. Spa-Francorchamps é aquela pista adorada pelos pilotos, como Suzuka, Silverstone ou Interlagos. Isso tudo pelos seus desafios. O GP da Bélgica está no calendário da Fórmula 1 desde a sua criação em 1950. De lá até hoje, em apenas 6 temporadas, a corrida belga não aconteceu. O GP de 2024 é a 69ª edição do evento. O circuito recebeu modificações importantes, especialmente pensadas em segurança para acabar com a fama criada na década de 60 de mortalmente veloz. Mesmo com melhorias significativas, até hoje continua muito rápido e com algumas áreas de atenção, como o complexo Eau Rouge Radion, a curva mais conhecida e mais respeitada da Fórmula 1. Atualmente a pista tem 7 quilômetros de extensão, 7.004 metros, para ser mais exato. Por ser a mais longa da temporada, é a que tem o menor número de voltas no calendário, 44. A Pirelli leva os compostos do meio da gama, C2, C3 e C4, mas a chance é bem alta que também sejam usados os intermediários e os pneus de chuva pesada. A Bélgica não vai deixar de ser Bélgica só porque é fim de semana de Fórmula 1, não é mesmo? Tempo bom, nessa região, é exceção. De sexta a domingo com tempo bom é raridade. Na galeria dos grandes vencedores do GP da Bélgica, Michael Schumacher é o recordista com 6 vitórias. Aliás, foi lá onde ele estreou também. Ayrton Senna venceu 5 vezes. Com 4, tem um trio importante: Jim Clark, Kimi Räikkönen e Lewis Hamilton. Com 3 vitórias, Juan Manuel Fangio, Damon Hill, Sebastian Vettel e Max Verstappen. O tricampeão corre em casa, porque embora defenda a Holanda, que é onde reside, ele é nascido na Bélgica, na cidade de Hasselt, bem próxima de Zolder, um outro circuito que já recebeu o GP. A mãe de Max, Sofia Kumpen, é belga e também foi piloto. Tenho alguns amigos brasileiros que correram com ela no kart e dizem que era muito competitiva. Max Verstappen não vence há 3 corridas e na Hungria ficou até fora do pódio, mas segue tranquilo na liderança do campeonato. Com 265 pontos, sua vantagem caiu, é verdade, 8 pontos em relação a Lando Norris, mas a diferença, que era de 84 e está agora em 76, ainda é tranquila. Norris soma 189 pontos e ocupa a vice-liderança. Se tivesse vencido a corrida agora na Hungria, a diferença seria de 69 pontos. São 7 pontos que podem fazer a diferença no final da temporada. Charles Leclerc é o terceiro com 162, 8 a mais que Carlos Sainz, seu companheiro de equipe.
Oscar Piastri segue na 5ª posição, mas agora apenas 5 pontos atrás do piloto espanhol da Ferrari. A 6ª posição tem novo dono, Lewis Hamilton, que pulou do 8º lugar e agora soma 125 pontos, 1 a mais que Sérgio Pérez e 9 a mais que George Russell. O mais impressionante nesse grupo é Sérgio Pérez, que já foi vice-líder e agora está em 7º lugar. Na parte final da tabela, dos 10 primeiros, Fernando Alonso soma 45 e Lance Stroll 24. A liderança da Red Bull no campeonato de construtores, com 389 pontos, começa a correr um certo risco. Apesar de ter ainda 51 pontos de vantagem, a diferença antes do GP da Hungria era 71. Conforme aumenta o risco da Red Bull não vencer o campeonato de construtores, a posição de Sérgio Pérez, claro, fica mais ameaçada ainda na equipe. Mudou a vantagem, mudou o vice-líder. Com a dobradinha Piastri-Norris, a McLaren não apenas superou a Ferrari, mas já abriu 16 pontos de frente, 338 a 322. Em quarto, agora a Mercedes-AMG Petronas tem 241, muito à frente da Aston Martin, que tem apenas 69 pontos. Em sexto, a Racing Bulls pontuou na Hungria e acumula 33 pontos, 6 a mais que a Haas, que interrompeu a sua boa sequência de pontos e segue com os seus 27. A Alpine, que teve mais um final de semana desastroso em Budapeste, segue com 9 pontos no 8º lugar, 5 a mais que a Williams, a vice-lanterna, que soma 4. A Sauber continua sem pontuar. No final de semana da Bélgica, a FIA vai tentar fechar o cerco e garantir que as equipes não estão descumprindo o limite de flexibilidade das asas dos carros. A federação vai instalar câmeras em alguns carros para monitorar a flexibilidade das peças durante os 2 primeiros treinos livres. Até agora, a FIA considerava suficientes os testes estáticos de carga para garantir que as asas estivessem dentro dos regulamentos. A novidade é que ela decidiu realizar análises adicionais neste final de semana. As equipes selecionadas ainda não foram divulgadas, mas as principais, como Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes, deverão ser escolhidas para essa análise. É uma área de grande interesse para a Red Bull, que começa a perder terreno e, a julgar pelo GP da Hungria, já não tem mais o melhor carro do grid. Durante o final de semana de Budapeste, o narrador espanhol Antonio Lobato, que é muito próximo de Fernando Alonso, disse que recebeu informações de pelo menos 2 equipes de que a FIA havia obrigado a Red Bull a alterar algumas peças consideradas ilegais em seu carro. De acordo com o narrador, a FIA teria confirmado o pedido à Red Bull. Talvez isso explique a queda de rendimento da equipe e até mesmo o estado de nervos de Max Verstappen, que chegou a discutir e usar palavrões na sua comunicação com a equipe. Os horários são rigorosamente os mesmos da semana passada na Hungria. Sexta-feira, com os 2 treinos livres às 8h30 da manhã e ao meio-dia, sempre com transmissão ao vivo do Band Esportes, e abrindo o sábado também no Band Esportes, com a 3ª sessão às 7h30. A classificação, que começa às 11 horas, vai ser transmitida ao vivo na Band e também no Band Esportes, para São Paulo e algumas praças, no ar a partir de 9h30. No domingo, todo mundo ligado na tela da Band a partir das 9 da manhã em São Paulo e 9h30 para toda a rede. A largada acontece às 10 horas. São pistas bem diferentes, da travada e quente Hungaroring à rápida, fluida, fria e imprevisível Spa-Francorchamps. Esse contraste será um termômetro interessantíssimo para se medir a equivalência de forças entre as 4 principais equipes da Fórmula 1 no momento, que parece ter mudado um pouco.
É hora de ver quem fecha a primeira parte do calendário em alta, porque depois da Bélgica, a Fórmula 1 entra em seu mês de férias e volta na Holanda, mais uma casa de Verstappen. Mas isso um mês depois dessa corrida agora na Bélgica. A vocês todos, obrigado mais uma vez pela companhia, pelas curtidas e comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo no vídeo. Então, nos vemos no final de semana na tela da Band. Tchau e um grande abraço.